Muito bem. Então, eu vou apresentar para vocês esse conceito de interdisciplinaridade. Mas, para falar sobre o conceito de interdisciplinaridade, primeiro, peraí, deixa eu só fazer o seguinte, que eu me esqueci de apresentar aqui para vocês, né? Deixa eu fazer a apresentação aqui primeiro. Agora sim. Então, para tratarmos da interdisciplinaridade, eu preciso entender o que vem a ser disciplinaridade, né? Então, Lucas, vou perguntar para você o que representa disciplinaridade para você, Lucas? Disciplinaridade. Espera aí, professor, que Tenta. O que vem na sua cabeça esse termo? Disciplina. O que vem? Da onde que vem isso? disciplinaridade seria as disciplinas, né? É, É, a disciplina, várias disciplinas, eu acho. não, várias não, né? É a disciplina. A disciplina. É a disciplina. Então, disciplinaridade tem a ver com uma disciplina, né? No nosso caso, química. Então, nossa química é uma disciplina. Biologia é uma disciplina, né? Matemática é uma disciplina. Então, existem as disciplinas. E isso é histórico, né? A professora Geisa já deve ter comentado com vocês da onde que vem essa ideia de separar as coisas, né? Antigamente, você tinha. O conteúdo era um só, o conhecimento era um só, mas com o passar do tempo foi separado em disciplinas, né? Em compartimentos, né? E isso foi acontecendo com o tempo. Muito bem. Agora, quando você vai numa escola, você vê todas as disciplinas, não é isso? Então, em uma escola, você tem várias disciplinas. Então, você tem uma multidisciplinaridade. É isso, tá? Agora, considerando que, por exemplo, sai o professor de química, entra o professor de física, sai o professor de física, entra o professor de matemática, sai o professor de matemática, entra o de história e assim por diante, então você vai ter as disciplinas sendo postas. Portanto, você tem a multidisciplinaridade. Agora, vamos imaginar que o professor de química está dando aula sobre petróleo. Aí ele termina a aula dele sobre petróleo e entra o professor de história. E o professor de história dá aula sobre revolução industrial. E quando ele vai falar de revolução industrial, ele diz da importância do petróleo na revolução, na segunda fase da revolução industrial. Opa, agora você já tem uma disciplina química e uma disciplina história, já tendo como referência uma certa similaridade de informação. Aí vem o professor de geografia e fala sobre a formação das placas tectônicas e o movimento dessas placas e soterramento de mares antigos, que deu origem ao petróleo. Aí, na sequência, vem um outro professor, que é o professor de biologia, e fala como é que eram os plânctons ou plânctons, né, que foram soterrados nesses mares e que deu origem ao petróleo. Então, nesse caso, o petróleo está passeando ao longo dessas disciplinas todas. Isso é o que nós chamamos de pluridisciplinaridade. A pluridisciplinaridade, portanto, já é uma ação que está além,
da multidisciplinaridade, porque na multidisciplinaridade as disciplinas simplesmente não conversavam. Elas chegavam lá e cada um fazia o seu. A pluridisciplinaridade não. Já existe algo em comum entre elas. No caso, o petróleo. Mas a química tem um objetivo claro. O professor de química entra ali para dar aula de química, ensinar química. Fala de petróleo? Fala de petróleo, mas dá aula de química. O professor de história está contando a história da Revolução Industrial. Fala de petróleo? Fala de petróleo, mas está preocupado com a história. O professor de geografia, ele fala de petróleo, mas ele está preocupado é com o movimento das placas tectônicas. E assim por diante. Então, a pluridisciplinaridade, cada um está dentro da sua caixinha ainda. Existe um comum entre eles, que é o petróleo, mas cada um está na sua caixinha. Quando eles se juntam, os quatro, a química, a história, a geografia, a biologia, e juntos dão a aula, aí você tem a interdisciplinaridade. Então, interdisciplinaridade são os quatro juntos, ao mesmo tempo, na sala de aula, tratando sobre o conhecimento como um todo. Quando a coisa tem mais a ver com a química, é o professor de química que está falando. Quando a coisa caminha para a Revolução Industrial, é o professor de história que vai falar. Quando a coisa entra no movimento das placas tectônicas, é o professor de geografia que vai falar. Quando tem a ver com as questões que envolvem a formação do petróleo, é o professor de biologia que vai falar. Mas os quatro professores estão juntos, eles sentaram os quatro juntos para conversar sobre petróleo, para montar essa aula sobre petróleo. Isso é interdisciplinar. Agora, quando esses quatro professores pegam os seus alunos e vão para uma petroquímica, vão fazer análise num posto de gasolina, vão na sociedade, intervir na sociedade, falar sobre as questões econômicas, sobre guerra, sobre tudo que envolve, aí ele já está além das questões da disciplina. Ele é transdisciplinar. Então, nesse caso, nós temos uma aula que está além dos muros da escola. Qual desses é mais importante? Qual desses eu preciso considerar nas minhas aulas? Eu tenho que ser um professor multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar? Qual desses é o mais importante? Qual desses eu devo? Todos. Não existe o que é melhor, o que é pior. O importante é saber que existem todos. E todos a gente chama de PAN. PAN. Nós temos que ser PAN. PAN quer dizer tudo. Pandisciplinar. Então, tem momento que eu vou só falar de química. Tem momentos que eu vou pegar e vou dar aula na sequência do professor de biologia. Tem momentos que eu vou conseguir fazer uma linha de raciocínio em comum entre 2, 3 professores. E tem momentos que eu quero reunir esses professores todos juntos e ir para a sala de aula todos nós e desenvolver uma aula diferente. E tem momentos que eu quero pegar meus alunos e levar lá numa refinaria para tratar e mostrar como é que funciona a refinaria. Portanto, eu tenho que ser tudo. Eu preciso ser um professor formado em todos os aspectos. Por isso, vamos pensar em ser pandisciplinares. Por uma questão didática apenas, eu vou só mostrar as diferenças aqui. Né? Mas já expliquei. Então, a multidisciplinaridade, que é esse primeiro nível da integração, as disciplinas são colocadas uma depois da outra. Né? A ação multidisciplinar, ela é muito comum na saúde,
Porque quando você vai, por exemplo, no hospital e tudo mais, você é recebido por alguém que vai fazer uma análise de você, você vai ser encaminhado por um outro, né, que depois faz as análises, pede exame, que te encaminha para outro, portanto, é multidisciplinar. Então, você vai ter ali a participação do enfermeiro, depois do médico generalista, depois do especialista, né, depois do bioquímico, que vai te, né, o farmacêutico, que vai te dar as medicações. Quer dizer, na saúde é um após o outro, como na escola é um após o outro. Então, as escolas são multidisciplinares. Agora, seriam mais ou menos as caixinhas, assim, as disciplinas, né? Tem aqui, eu não vou clicar, depois esse material vai estar disponível para vocês. Eu quero que vocês cliquem aqui, tá? Para vocês observarem o vídeo que trata disso. Então, vai te dar mais informações a respeito. Tá bem? Então, não vou clicar porque eu acho que não vem ao caso aqui na nossa aula agora. Mas você depois pega esse material que está disponível lá no Moodle e aí você clica e abre o vídeo. Tá? Muito bem. Então, tá aqui. As caixinhas são as disciplinas. Várias caixinhas, multidisciplinar. Agora, e o pluridisciplinar? Bom, aí já conversa. As disciplinas já têm uma interligação entre elas. É o caso de você ter né, aquele tema em comum, como o petróleo. Cada um fala, né, elas entram uma após a outra, tratando de assuntos distintos, mas tendo como linha, né, a ser seguida o petróleo. Então, isso seria a pluridisciplinaridade. Também tem um material aqui que eu gostaria que vocês abrissem, tá? Um vídeo. Clica lá e ele vai te dar mais informações sobre a ação, né? Uma atividade pluridisciplinar. Seria muito bom se as escolas deixassem de ser apenas multidisciplinares e passassem a ser todas pluridisciplinares, né? Ou seja, que as disciplinas conversassem entre si. Pode ser que cada um entra no seu momento, não tem problema, mas que elas conversassem entre si. Aí você vai ter a interdisciplinaridade, né? Que já é um trabalho conjunto. Na interdisciplinaridade, portanto, os objetivos, os procedimentos, né, os conceitos já são em comum. As ações já são todos com os professores, todo mundo junto. Então, neste caso, nós vamos ter aí um trabalho, uma ação interdisciplinar. Tá? Então, nós já temos umas relações mais complexas entre as disciplinas. Tem uma troca, um diálogo, planejamento comum, uma cooperação, todo mundo em comum desenvolvendo a atividade. Então, isso seria a interdisciplinaridade. E, por último, aqui também não pode esquecer, tem um material para você abrir e olhar, tá? Tem sempre esse material. Eu não vou abrir, mas quero que vocês abram, por favor, depois vai reforçar o trabalho de vocês. E, por último, então, a transdisciplinaridade, né? Que a gente já explicou, aí já é uma ação na sociedade, né? Onde já está além da disciplina, né? Já vamos para lá, já vamos verificar o que é. Né? Já tem uma integração maior nas disciplinas e uma ação direta na sociedade. Isso já é o transdisciplinar, né? Já está além dos conhecimentos, já é também, além do conhecimento, também a aplicação, né, na sociedade. Então, o nível é bem maior de intervenção. Observe que tem setas que estão soltas, essas setas estão para fora, portanto, são setas que estão atingindo, né, estão além dos muros da escola. Né? É para atingir a sociedade, é para ir além das fronteiras. Ok? Bom, também tem um material, tá? Uma exemplificação muito boa aí do material da transdisciplinaridade,
que vocês podem observar, tá? Aqui nós temos toda uma hierarquização para poder explicar sobre cada uma delas, né, da transdisciplinaridade, né, tem as referências a qual nós utilizamos, né, é bem antigo, tá? Kiser e Scurry, né, é bem antigo, tem também outros como referência, tem as definições, tá? Um mais recente aqui no Brasil, que é a Fazenda, tá? Aqui também tem um exemplo de uma ação interdisciplinar, muito interessante, de Química, Geografia e Língua Portuguesa, que eu acho que vale a pena vocês assistirem. Foi feito lá pelo pessoal da USP, é muito bacana, tá? É só clicar para ver. Eu coloquei também as definições, eu não quero ficar lendo. Isso aqui é para vocês depois, para vocês poderem observar. Esse material está disponível para vocês, tá? Para que vocês possam ver com mais detalhes. Agora, o que é difícil no trabalho interdisciplinar, né? Que eu coloquei para vocês lá, por exemplo, professor de Química, Geografia, História e Biologia juntos dando aula. Bom, primeiro é você ter essa equipe, né? Ter esses professores dispostos. Segundo, o tempo que vai ser depreendido para isso. O professor é cheio de atividades, então precisa reservar um tempo para isso. Um outro ponto é a questão assim, eu entendo o suficiente para poder desenvolver isso, eu tenho um domínio sobre conteúdo e as ferramentas pedagógicas, quer dizer, como é que é a minha didática nesse sentido, né? Outra questão que é muito preocupante é que uma disciplina pode querer ser mais importante do que a outra, um professor quer puxar mais a sardinha para o lado dele do que o outro, isso não pode existir essa disputa entre as disciplinas, né? Uma outra dificuldade é você conseguir reunir essas disciplinas num projeto único. Ter professores que tenham essa visão, que tenham conhecimento sobre isso, né? Esses professores interagirem com a própria equipe pedagógica da escola e também com a sociedade, porque se é interdisciplinar, vai ter uma ação na sociedade. E o fato de que em escolas o comum é o individualismo. A gente não tem uma cultura de organizar isso. E, geralmente o professor, ele costuma dizer, né, quem manda na sala de aula é o professor é dono da sala de aula. Isso é muito comum a gente ouvir isso. Ou seja, é uma individualidade posta aí. Então, esses são os aspectos que são precisos serem vencidos para que uma ação interdisciplinar possa acontecer verdadeiramente. Então, eu gostaria aqui de finalizar essa questão, tá? Deixa eu só para concluir aqui, a gente tem que lembrar que, todas as ações disciplinares possuem sua importância, portanto, todas as disciplinas são importantes, né? Que multidisciplinaridade é o primeiro nível da integração do conhecimento disciplinar, que a pluri são as várias disciplinas que começam a cooperar, que a inter é a integração dos objetivos e atividades, procedimentos, todo mundo junto, que a trans é a finalidade, né, é o auge, né, que é todo mundo junto com uma ação na sociedade, mas o que a gente precisa mesmo, aí nesse caso todo, né, é que todas as ações disciplinares tenham a sua importância, mas que as nossas aulas sejam, na verdade, pan-disciplinar. Pan significa todos, né? Então, todas as ações disciplinares, de acordo com a necessidade do estudante, são importantes, tá? Então, esse termo pan, tá, gente? Por exemplo, pan-americano, né? Quer dizer, todos os americanos, tá? Esse termo pan quer dizer todos, ok?
Então, acho que seria isso. Aqui eu tenho algumas referências, tá? Então, seria isso a nossa aula sobre interdisciplinaridade. Alguém gostaria de comentar? Lucas, alguma questão sobre interdisciplinaridade? Lucas não está aí? Estou aqui sim, professor, mas não tem nada não para comentar. Éder? Era só para complementar mesmo essa questão de como integrar isso no ensino, porque, tipo, na minha formação mesmo, não lembro de ter tido um professor que fosse multidisciplinar. Então, tipo, aí também você falou que existe essa questão de como inserir isso no ensino hoje em dia. Para nós, acho que vai ser importante, porque a gente já vai entrar com essa concepção. Porque eu não lembro de ter tido nenhum professor que fosse assim. E acho que esses professores mais antigos também acho que tem um pouco de receio, eles são mais individualistas em relação à sua disciplina. Éder, você tem toda a razão. É muito comum, por exemplo, o professor não querer fazer esse tipo de trabalho, com medo, inclusive, de que o outro fiscalize a aula dele, o conteúdo dele, a maneira que ele dá a aula. Tem toda uma preocupação, toda uma dificuldade, tá? Eu desenvolvo atividades interdisciplinares e pluridisciplinares desde 1992. Eu tive muita sorte de encontrar uma instituição que incentivava esse tipo de ação. E naquela época eu não fazia nem ideia do que seria, o que era isso que eu estava fazendo. Porque era comum, sabe? Eu e o professor de biologia, com o professor de física, com o professor de história, a gente às vezes ia os três para a sala de aula, dava aula junto, às vezes entrava o professor de geografia junto, a gente, sabe, a matemática, o inglês, a gente dava aula junto, cara, junto. Eu estava justamente com essa dúvida, né, de como que foi inserido, ou se continua sendo inserido essa questão no ensino hoje, né, porque durante a minha formação realmente não lembro de ter tido nenhum professor que fosse assim. Ou era muito matemática, ou era muito física, era muito química, e não tinha essa interação com as outras disciplinas, não que eu me lembre. Pois isso depende muito da instituição, depende da equipe pedagógica que vai incentivar, das facilidades. Por exemplo, para poder dar essa aula, nós precisávamos nos reunir. A escola pagava nós ali de poder desenvolver essa aula, você entendeu? Óbvio, era uma instituição particular, uma escola particular, ela poderia permitir isso. Só que são questões que, se a gente não tentar, a gente nunca vai fazer, né? Então, olha só, eu não sabia que eu estava fazendo uma atividade interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou pluridisciplinar. Eu não tinha noção disso lá em 1992. Você entendeu? A gente chamava de aulão isso daí. Tá? Semana que vem vamos ter um aulão. Beleza, qual que é o assunto? O assunto vai ser tal coisa. Aí a gente começava a discutir sobre tal coisa. Eu falava, eu vou falar sobre isso, eu falo sobre aquilo. Cada um ali junto, a gente ia criando a aula. Eu fiz isso em Campo Grande, fiz isso em Dourados. Em Dourados também fizemos esse aulão com professores juntos, entendeu? A gente não tinha noção do que nós estávamos fazendo. Porque a gente não tinha essas referências que eu coloquei para vocês, que hoje me auxiliam muito as referências, mas que na época eu não tinha, era apenas eu quero dar uma aula diferente para o meu aluno. Era isso que eu pensava naquele momento. A questão é tentar, sabe? É melhor errar por ter tentado muitas vezes do que simplesmente se omitir de fazer. E é isso, o que eu estou colocando para vocês em breve serão professores de química, é que vocês não podem simplesmente fazer o que está sendo feito. É obrigação de vocês serem diferentes como professores. E isso eu estou alertando há muito tempo. Né? Desde o primeiro contato que eu tive com vocês, eu falo sobre isso com vocês e vou continuar falando até o final. Temos que ser um professor diferente. Né? Eu, por exemplo, eu nunca pude
desenvolver uma atividade interdisciplinar. Até a pluridisciplinar, né, interdisciplinar não, desculpa, transdisciplinar. Até a interdisciplinar eu cheguei, agora um transdisciplinar, de ir lá, fazer uma intervenção, pegar aqui, por exemplo, o Rio Taquari, ir com os estudantes para lá, para propor, junto com o professor de História, professor de Geografia, professor de Biologia, fazer uma discussão lá no Rio Taquari. Pô, isso seria sensacional. Isso eu nunca fiz, eu nunca tive essa oportunidade, infelizmente. Né? Talvez também uma falha minha de não ter tentado reunir um grupo para poder fazer isso. Mas existe essa intenção, essa vontade, essa perspectiva, quem sabe, de um dia poder reunir e desenvolver uma atividade como essa. Porque eu tenho esse preparo, essa formação, eu não posso ignorá-la. José Sandro, você não estava aqui entre nós, né? Então nem vou pedir sua opinião, mas de qualquer forma você tem alguma pergunta para fazer, Sandro? O Sandro nunca está, então é difícil. Bom, eu acho que eram esses pontos que eu queria tratar com vocês. Temos alguma pergunta, alguma dúvida, Éder e Lucas? Não, de boa. Ok. Então, tranquilo. Então tá, como eu tinha previsto, até às 8 que ficaria a nossa aula, não quero que seja muito, muito longa, né? Vou encerrar aqui então a gravação e deixar disponível para vocês lá